Olá, amigos! Hoje eu quero falar para vocês sobre o estilo neoclássico. Esse estilo foi predominante no século XIX e no Vale do Café. Eu sou Antônio Carlos, bem-vindos a mais um Histórias do Vale do Café. Para falar sobre o estilo neoclássico, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, preciso voltar lá na Grécia Antiga. Os gregos, no período da Antiguidade Clássica, eles desenvolveram a filosofia, desenvolveram o conhecimento como nós o conhecemos, o conhecimento ocidental tal como nós conhecemos. E os gregos preconizavam por alguns elementos, tipo equilíbrio, simetria e pensamento crítico. Isso tudo foi passado para a ciência, para a filosofia e para a construção. Então, os gregos, eles criaram um estilo muito próprio, que tinha o chamado frontão, que ficava no alto das construções, e você tinha as colunas gregas, jônica, dórica e coríntio. Esses tipos de colunas, eles remetem a períodos da história da Grécia. Com o passar dos anos, a Grécia ela foi perdendo o seu prestígio e foi surgindo o Império Romano. E o Império Romano ele adquiriu inúmeras características dos gregos, dentre eles o estilo arquitetônico e toda a sua filosofia por trás. Sendo que os romanos eles também tinham uma pequena diferença. Eles buscavam a eficiência. E foram os romanos que inseriram na arquitetura o chamado arco pleno, e depois a abóbada de berço, porque isso ajudava na distribuição de cargas, na distribuição de peso. E isso foi inserido então agora no estilo clássico. Com a queda do Império Romano em 476 d.C., nós temos início da Idade Média. A Idade Média, as prioridades elas eram outras. Na Idade Média, a prioridade era a fé, a religião. As pessoas estavam preocupadas com a vida e com a morte. As pessoas elas estavam muito mais ligadas ao plano espiritual. Além disso, você teve também as invasões bárbaras, houve também as invasões dos árabes, ou seja, a Idade Média foi um período bastante conturbado, no qual as pessoas elas estavam muito mais preocupadas com a paixão, com o sentimento. Por isso que a arte medieval ela é um pouco diferente. E aí no final da Idade Média vai surgir o período gótico. O período gótico é um período que vai também revolucionar a arquitetura com o arco ogival e com o arco botante, que ajuda a distribuir as cargas, ajuda a distribuir a força. E isso vai influenciar no estilo de construção e na forma como as pessoas viam as igrejas, viam os prédios e tudo mais. Com o final da Idade Média, nós teremos o chamado Renascimento. O Renascimento é um período que vai ali de 1300 até 1500 aproximadamente. Nós teremos o chamado Renascimento. Por que Renascimento? Porque aqueles indivíduos eles queriam pular a Idade Média e voltar ao estilo grego. Por isso que o Renascimento vai trazer todos os princípios gregos novamente. Então, simetria, equilíbrio, força e simplicidade. Então, nomes como Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci são grandes exemplos do período renascentista. Com o advento das grandes navegações e muito dinheiro, surge o período barroco, juntamente com o absolutismo. Então, os reis europeus, eles agora possuíam uma riqueza muito grande advindo da exploração comercial das colônias. E com isso surge agora o barroco. O barroco, ele é voluptuoso, ele é muito intenso, ele é cheio de paixão, cheio de sentimento. Por isso que o barroco vai ter muitas curvas. Bom, continuando, com o final
desse período, nós temos agora o Iluminismo. O Iluminismo preconizava pela razão. E aí é que entra o estilo neoclássico. Eles vão voltar mais uma vez à influência grega, vão voltar ao Renascimento e vão trazer esses elementos todos. Então, mais uma vez agora, capitaneados pelos franceses, agora surge o chamado estilo neoclássico, ou seja, esse novo clássico que é uma releitura da antiguidade grega e romana. E aí, como o Brasil ele é um país onde as coisas chegavam com um certo atraso, o neoclássico no Brasil vai chegar com a missão artística francesa. Isso mesmo, com a missão artística francesa. Eram 6h30 de uma tarde de verão de 1816, quando 26 franceses desembarcaram no Largo do Paço, onde hoje fica a Praça 15. Tinham a missão de fundar aqui a Academia Nacional de Belas Artes. Trouxe grandes nomes como Jean-Baptiste Debré, Jean Randijin, que vai ser um grande arquiteto que vai trazer o estilo neoclássico para a arquitetura. Então, o estilo neoclássico no Brasil, ele terá duas grandes vertentes. A primeira na pintura. Como assim? Na pintura, porque na Imperial Academia de Belas Artes será ensinado o estilo paisagístico, uma paisagem histórica, no qual você conta uma história através de um quadro, através de uma pintura. E tem também o chamado retrato de aparato. Esse retrato de aparato, os pintores eles eram treinados para poderem mostrar todo o poder de um determinado nobre. Vamos colocar para você agora 3 retratos. O primeiro é de Luís XIV, percebam a coluna, percebam todo o aparato de poder. O segundo é de Dom Pedro II na fala do trono. Percebam que o manto, que a coroa... Agora, existe uma diferença entre o quadro de Dom Pedro II e o quadro de Luís XIV. Se vocês perceberem, a coroa de Luís XIV está abaixo dele. Significava que ele era um rei absolutista. O Estado estava abaixo dele. Com Dom Pedro II, não. A coroa está sob a cabeça dele e está sendo vigiado pelo parlamento. Ou seja, ele era um monarca constitucional. E aqui no Vale, nós temos um caso muito interessante, que é o caso do Barão e depois Visconde do Rio Preto, Domingos Custódio Guimarães, que é esse quadro que nós vamos colocar para vocês. Vejam que ele está com o cajado de provedor, com a capa de provedor da Santa Casa. Veja como ele mostra todo o seu aparato de poder. Mas a presença do Visconde do Rio Preto não fica só aí. Vocês estão vendo esse prédio atrás de mim? Essa é a Câmara Municipal de Valença. Esse prédio, ele foi construído em 1856. E vocês reparem só que aqui tem todos os elementos do estilo neoclássico. O estilo neoclássico, ele preconiza pelo equilíbrio. Então veja que você tem as colunas, que você tem a simetria das formas, que a mesma quantidade de janelas que você tem de um lado, você tem do outro. Percebam a influência das colunas gregas. Nesse caso, elas não têm uma função estrutural, apenas decorativa. E lá no alto você tem também o frontão, que é uma característica marcante da construção do estilo neoclássico. E esse estilo, ele vai dar o tom aqui na nossa região. Então, muitos prédios públicos, fazendas, residências vão se basear nesse estilo neoclássico. Voltando ao Visconde do Rio Preto, ele assumiu a Câmara Municipal de Valença em 1860. E lembra que eu já contei para vocês que para ser um nobre no Império você tinha que fazer doações? Pois é, foi ele que mandou construir todo o segundo andar desse prédio. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, no Império do Brasil o orçamento ele era um pouco restrito. Então, os nobres tinham que doar para a administração pública. Por isso que, no caso desse prédio, a primeira etapa dele é de um jeito, a parte de baixo foi construída em 1856 e a segunda etapa foi construída na década de 1860. Então, por isso que o segundo andar é diferente do primeiro andar. Gostaram? Se você gostou, por favor, compartilha, curte com seus amigos aí e ajude a gente a divulgar o canal. Até a próxima e um forte abraço!